Curso de Matemática Básica para Concursos. Vamos começar com alguns conceitos primitivos. Conceito de números inteiros, números fracionários, números decimais, etc. Primeiro vamos ver números naturais. Os números naturais surgiram quando as primeiras civilizações começaram a contar os seus rebanhos. Então surgiram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. A representação dos números chamamos de numeral. Numeral. Assim, por exemplo, o número 12. O número 12 é o numeral representado pelos algarismos 1 e 2. Então, o número 12 é representado, é o numeral representado pelos algarismos 1 e 2. Assim, então, podemos criar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, que será representado pela letra N, escrita com esta fonte aqui, o conjunto dos números naturais, então será o conjunto que vai possuir como elementos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí montando os numerais 10, 11, 12, e vamos então com esses números inteiros não negativos. Este conjunto que possui como elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, pontinho, 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 e assim por diante, será chamado de conjunto dos números naturais. Este é o conjunto dos números naturais. Bem, agora vamos recordar os números pares e os números ímpares. Números pares. Números pares. Os números pares vão ser os números naturais múltiplos de 2. Os números pares, então, podemos ter aí os números que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Logo, os números pares podem ser 0, 2, 4, 6 e 8, 10, 12, 14, 16 e assim vai sucessivamente. Esses serão os números pares, que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8, ou podem ser os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim infinitas vezes. Aí continua então essa sequência. Esses são os números pares. E os números ímpares? Vejamos então os números ímpares. Os números naturais que não são pares são os números ímpares. Nesse caso teremos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim sucessivamente. Esses serão os números ímpares. Agora vamos ver os números inteiros. Os números inteiros. Para os números inteiros, poderemos ter os inteiros negativos, os inteiros positivos e o zero, que será neutro. Então, os números inteiros, eles vêm lá de menos infinito. Por exemplo, pontinho, 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 menos 4,
menos 3, menos 2, menos 1 e chega no zero. Depois vem agora os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e vai para mais infinito. Esses serão os números inteiros. Nós poderemos ter inteiros negativos, poderemos ter inteiros positivos e poderemos ter o zero que é neutro. O zero que é neutro. Esses são os números inteiros. Olha, podemos então falar do conjunto dos números inteiros. Então podemos definir como conjunto dos números inteiros, conjunto dos números inteiros e representar esse conjunto pela letra Z. Letra Z como uma fonte assim. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros será o conjunto que vai ter infinitos elementos. Então será o conjunto que vai ter como elementos pontinho, 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 menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, os inteiros negativos, 0, que é o inteiro neutro, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, pontinho, 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 prossegue até mais infinito. Este é o conjunto dos números inteiros. Este é o conjunto dos números inteiros. Você observa aqui, ó, a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os números naturais. Podemos dizer, então, que o conjunto dos números naturais ele está contido, ele é um subconjunto dos números inteiros. Repara que esta parte aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pontinho, pontinho, são os números naturais. Então ele está contido, ele é um subconjunto dos números inteiros. Módulo ou valor absoluto. Vamos imaginar que eu tenho um número A pertencente aos reais, quer dizer, A é um número real. O módulo de A, que nós vamos representar como um A entre barras, assim, ó, módulo de A, ele será, se o A for negativo, vai ser o valor de menos o A. E se o A for positivo, vai ser o A. Quer dizer, o módulo ou valor absoluto de A será o A se o A for maior ou igual a zero e será menos o A se o A for menor do que zero. Então, o módulo de A sempre vai dar como resultado um valor positivo. Olha aqui, por exemplo, se eu perguntar qual é o módulo, qual é o valor absoluto de zero, eu escrevo assim. O módulo de zero, o valor absoluto de zero, é o próprio zero. Qual é o módulo ou valor absoluto de menos 2? O módulo ou valor absoluto de menos 2 será 2. Quem é o módulo de 2? O valor absoluto de 2 também é 2. Quem é o módulo de 3? Ou o valor absoluto de 3? É 3. E quem é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3. O módulo de menos 3 também será 3. Quer dizer, o módulo de A, ele depende do sinal de A. Se o A for positivo, é o próprio A. Se o A for negativo, fica menos o A. E aí, menos com menos vai dar o valor absoluto. O valor absoluto. Isto é o módulo de A. Ou valor absoluto. Múltiplos e divisores. Sejam A e B números inteiros. Dizemos que A é múltiplo de B, se A é o produto de B por um número inteiro C. Por exemplo, 18
é múltiplo de 3. 18 é múltiplo de 3. Por quê? 18 é múltiplo de 3. Porque 18 pode ser escrito como 3 vezes 6. Logo, 18 é múltiplo de 3. O exemplo B. 18 é múltiplo. 18 é múltiplo de 6. Por quê? 18 é 6 vezes 3. Por exemplo, menos 12 é múltiplo. Menos 12 é múltiplo de 4. Porque menos 12 pode ser escrito como 4 vezes menos 3. Por exemplo, D. 0 é múltiplo de 5. 0 é múltiplo de 5. Por quê? Porque 0 pode ser 5 vezes 0. Então, um número é múltiplo de outro se ele pode ser escrito como sendo o produto deste outro número por um número inteiro. Logo, os múltiplos podem ser escritos como sendo produtos. Podemos ainda falar o seguinte, olha, se 18 é múltiplo de 3, então podemos dizer que 3 é divisor de 18. Ora, como 18 é múltiplo de 6, podemos dizer que 6 é divisor de 18. Ora, como menos 12 é múltiplo de 4, podemos dizer que 4 é divisor de menos 12. Ora, como 0 é múltiplo de 5, podemos dizer que 5 é divisor de 0. Então, se o número é múltiplo de outro, ele pode ser escrito como sendo o produto desse outro por um número inteiro. E esse outro passa a ser divisor dele. Números primos. Outro conceito interessante são números primos. E podemos definir números primos da seguinte maneira. Dizemos que um número P é primo. Dizemos que o número P é primo se P é maior do que 1, P é um número inteiro, que possui exatamente dois divisores positivos. Então, o número é primo se ele é um número inteiro maior do que 1, e que possui exatamente dois divisores positivos. Aí diremos que o número é primo. Se ele é inteiro, maior do que 1 e possui exatamente dois divisores positivos. Isto significa, então, que os números primos serão números inteiros positivos, maiores do que 1, com dois
divisores positivos. Então serão 2. 2 é o primeiro número primo. Depois o 3. Só tem dois divisores positivos, o 1 e o 3. O 5. Só tem dois divisores positivos, o 1 e o 5. O 7. Só tem dois divisores positivos, o 1 e o 7. Depois o 11. Depois o 13. Depois 17. Depois 19. Depois 23. Depois 29 e assim sucessivamente. Todos esses números possuem exatamente dois divisores positivos, o 1 e ele próprio. O 1 ele próprio. Esses são os primeiros números primos, são os primeiros números primos. Decomposição em fatores primos. Bem, para decomposição em fatores primos, temos o teorema fundamental da aritmética, que diz o seguinte: todo número inteiro maior que 1 pode ser decomposto como produto de dois ou mais fatores primos. Quer dizer, é um teorema importante da aritmética. Todo número inteiro maior que 1 pode ser decomposto como sendo produto de dois ou mais fatores primos. Por exemplo, vamos ver o número 72. Por exemplo, o número 72. O número 72. O número 72, ele pode ser decomposto como produto de fatores primos da seguinte maneira. Você coloca o 72 e agora você vai decompor em fatores primos. Vamos decompor? 72 é par. Então, vai por 2, que é o primeiro primo. Dá 36. 36 é par. Também vai por 2. Dá 18. 18 também é par. Vai por 2. Dá 9. O 9 não vai mais por 2, mas o 9 vai por 3. 9 por 3 dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. Isto significa que o número 72 pode ser decomposto como 2 vezes 3. Agora vamos lá. Quantos 2 nós temos? 1, 2, 3. Então 2 elevado ao cubo. Quantos 3 nós temos? 1, 2, 3 ao quadrado. Esta é a decomposição do 72 em fatores primos. Todo número inteiro maior do que 1 pode ser decomposto como produto de fatores primos. Por exemplo, o 40. O 40 pode ser decomposto de que maneira como produto de fatores primos? Você coloca 40 e vamos decompor. Vamos decompor o 40. 40 vai por 2, dá 20. 20 vai por 2, dá 10. 10 vai por 2, dá 5. E o 5 vai pelo primo 5, que dá 1. Portanto, o 40 é decomposto como produto de 2 vezes 5. Mas quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo. Quantos 5 eu tenho? Só tenho 1, 5 elevado a 1. Esta é a decomposição do 40 em fatores primos. As decomposições em fatores primos são únicas. São únicas. Ele pode ser decomposto como produto de dois ou mais fatores primos, e esta decomposição é de forma única. Este é o teorema fundamental da aritmética, um teorema muito importante que nós vamos usar em vários outros raciocínios. Beleza? Bem, esta foi a nossa primeira aula, aula número 0. A primeira aula, aula número 0. Né? Uma aula de conceitos iniciais, conceitos primitivos. Né? Na próxima aula, voltaremos então com conceitos um pouco mais avançados. Né? Espero que você faça um bom curso, tenha gostado desses conceitos iniciais, e para aqueles que já têm uma facilidade com matemática, poderia pular esta aula. Vamos então para a próxima aula com conceitos mais sofisticados. Uma boa sorte e um bom curso para você aqui no nosso blog. Obrigado.
Olá, queridos alunos. Meu nome é Joselias. Vamos começar o curso de Matemática Básica para Concursos. Um curso de matemática que vai servir para a maioria dos concursos que pedem apenas o nível médio. Então, Matemática Básica para Concursos. Esta é a aula número 1. Vamos começar a aula número 1 falando de alguns critérios de divisibilidade. Vamos verificar alguns critérios de divisibilidade para alguns números. Divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Inicialmente, vamos verificar quando um número é divisível por 2. Divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele é par. Isto é, quando ele termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Ali será divisível por 2. Vejamos um exemplo. Exemplo. 14 é divisível por 2. 36 é divisível por 2. 2.658 é divisível por 2. 3.100 é divisível por 2 e assim por diante. Repara que termina com 4, o segundo termina com 6, o terceiro termina com 8, o outro termina com 0. Todos esses números são pares, portanto, são divisíveis por 2. Agora vamos ver quando o número é divisível por 3. Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos produz como resultado um número múltiplo de 3. Então, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos terá que dar um total que vai ser divisível por 3. Isto é, o resultado da soma dos algarismos será um número divisível por 3. Vejamos alguns exemplos. Exemplos. A. 42 é divisível por 3. Por quê? Os algarismos são 4 e 2. Repara que 4 mais 2 dá 6. E 6 é um número múltiplo de 3. Olha o exemplo B. 126. 126 também é divisível por 3. Vamos ver a soma dos algarismos. 1 mais 2 mais 6 dá 9. E 9 é múltiplo de 3. Então, o número será divisível por 3 quando a soma dos algarismos der como resultado um número múltiplo de 3. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Quer dizer, quando você quiser saber que se o número é divisível por 4, basta olhar para os dois últimos algarismos e ver que número está sendo formado com os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos algarismos for um número divisível por 4, ele será divisível por 4. Veja o exemplo. Exemplo. O número 3.128. Este número 3.128 é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos, repara que é o 28, esses dois últimos algarismos formam o número 28. Repara que temos aqui o número 28. Logo, esses dois últimos algarismos formam o número divisível por 4. Portanto, 3.128 é divisível por 4. Exemplo B. O número 9.744 é divisível por 4. Por quê? Porque o número 44, o número formado pelos dois últimos algarismos, 44 é divisível por 4. Portanto, o número 9.744 é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Por 5 é moleza, né? Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. É simples. Para ser divisível por 5, basta terminar com 0 ou com 5. Vejamos exemplos.
Letra A. O número 735 termina com 5. Portanto, 735 é divisível por 5. Letra B. O número 950 também é divisível por 5. Termina com 0. Então, é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e 3 simultaneamente. É evidente. Portanto, ele tem que ser par, pois terá que ser divisível por 2 e terá que ser divisível por 3. Logo, a soma dos algarismos terá que ser múltiplo de 3. Para ser divisível por 2, tem que ser divisível. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Isso é evidente. Por exemplo, exemplo A. O número 138, ele é divisível por 6, pois ele é par. Termina com 8. Ele é par. E a soma dos algarismos, 1 e 3 dá 4, 4 e 8, 12. A soma dos algarismos dá 12, que é múltiplo de 3. Portanto, ele é divisível por 2 e por 3, logo 138 é divisível por 6. O número 714 também é divisível por 6, pois ele é par, termina com 4. E a soma dos algarismos, 7, 1, 8 e 4, 12. 12 é múltiplo de 3. Portanto, ele é divisível por 2 e divisível por 3. Logo, ele é divisível por 6. Divisibilidade por 8. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Quer dizer, para verificar se um número é divisível por 8, basta olhar para os 3 últimos algarismos e ver se esses 3 últimos algarismos estão formando um número divisível por 8. Veja o exemplo. 12.240. 12.240, este número é divisível por 8. Por quê? Basta olhar para os 3 últimos algarismos. 240. Repara que 240 é divisível por 8. Portanto, este número 12.240 também é divisível por 8. Então, para verificar 8, olhe para os 3 últimos algarismos. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos forma um número divisível por 9. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que estar no total um número divisível por 9. Exemplos. Letra A. O número 567 é divisível por 9, pois a soma dos algarismos, 5 mais 6 mais 7, é igual a 18, e 18 é divisível por 9. Já que a soma dos algarismos produz um resultado divisível por 9, o número 567 também é divisível por 9. Exemplo B, o número 2124. 2124 é divisível por 9, pois a soma dos algarismos, 2 mais 1 mais 2 mais 4, é igual a 9, e esta soma é divisível por 9. Portanto, 2124 é divisível por 9. Então, para ser divisível por 9, basta somar os algarismos e observar se o resultado é divisível por 9. E a divisibilidade por 10? Vamos ver por 10? Por 10 é trivial, né? Divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em 0. É evidente. Se terminar em 0, é divisível por 10. Veja o exemplo. O número 54.800 é divisível por 10. Por quê? Porque o último algarismo é 0, termina com 0. Então, é divisível por 10.
Então, para ser divisível por 10, basta terminar com 0. Divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar é divisível por 11. Repare que a soma dos algarismos de ordem, estamos falando de ordem par e de ordem ímpar. A soma das diferenças, a diferença entre as somas de ordem par e de ordem ímpar é 11. Vejamos um exemplo disso. Por exemplo, número 23.639. 23.639 é divisível por 11. É divisível por 11. Como eu faço para verificar? Eu vou achar, então, a soma dos algarismos de ordem par. E vou achar a soma dos algarismos de ordem ímpar. Repare que a ordem não significa o algarismo. Por exemplo, esse 2 aqui é o primeiro algarismo. Esse 3 é o segundo algarismo. O 6 é o terceiro algarismo. 3 é o quarto algarismo e 9 é o quinto algarismo. Ordem para aqui vão ser os algarismos de o segundo e o quarto. Ordem ímpar vai ser o 2, que é o primeiro, o terceiro, que é o 6, e o quinto, que é o 9. Então, qual é a soma dos algarismos de ordem par? Ordem par. Então, primeiro vamos aqui, ó. Esse 2 é o primeiro, o 3 é o segundo. Então, ordem par, esse 3 é o segundo, a ordem dele é 2, ordem par. Terceiro é o 6, o quarto é o 3, ordem par. Ordem par, esse 3 e esse 3. Então, ordem par é o segundo cara mais o quarto cara. 3 mais 3, 6. A soma dos algarismos de ordem par. Repare que é a ordem que eu estou falando. Agora vamos calcular a soma dos algarismos de ordem ímpar. Ordem ímpar. Ordem ímpar. Ordem ímpar vão ser o primeiro, que é o 2. Ordem ímpar é 1. Mais o terceiro, ordem ímpar. O terceiro é o 6. Mais ordem ímpar. O quinto, que é o 9. Então, nós temos 2 e 6, 8 e 9, 17. Essa é a soma dos algarismos de ordem ímpar. Agora, vamos ver a diferença entre eles. A diferença será soma dos algarismos de ordem ímpar, dá 17. Menos, que é a diferença, soma dos algarismos de ordem par, 6. 17 menos 6 dá 11. E 11 é divisível. 11 é divisível por 11. 11 é divisível por 11. Portanto, este número 23.639 é divisível por 11. É divisível por 11. Então, para ver se o número é divisível por 11, você vai calcular a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar. Tu vai somar o primeiro, mais o terceiro, mais o quinto, mais o sétimo, calcular essa soma, depois tu somas a ordem par, o segundo, mais o quarto, mais o sexto, e assim por diante, calcula a soma e acha essa diferença. Se a diferença for divisível por 11, o número será divisível por 11. O número será divisível por 11. Então, esta primeira aula, uma aula fácil, né? Apenas para passar os conceitos fundamentais, aqueles conceitos que você tem que saber do ensino fundamental. Na próxima aula, faremos alguns exercícios e entraremos aí com coisas mais sofisticadas, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula, a aula número 1. Falamos de divisibilidade, né?
Espero que você goste do curso. O curso vai ser um curso bem comprido, né? Você pode baixar esta aula, né? Assistir tanto no computador, como baixar também para o seu computador, para o seu celular, né? Para o seu MP4, e aí assistindo aos poucos essas aulas, tá ok? Bem, boa sorte. Olá, queridos alunos. Eu sou Joselias e essa é a aula número 2. Vamos começar a aula número 2 fazendo alguns exercícios. Primeiro exercício simples é o seguinte exercício. Quantos divisores positivos possui o número 90? Quantos divisores positivos possui o número 90? Solução. Bem, como a gente pode responder esse tipo de questão? Para responder esse tipo de questão, quantos divisores positivos possui um número? O que nós podemos fazer? Primeiro, vamos pegar o número 90 e decompor em fatores primos. Então, primeiramente, você decompõe o número em fatores primos. Vamos decompor o número 90 em fatores primos. Vamos decompor? Decompondo o número 90 em fatores primos. 90 é par, vai por 2. 90 por 2 dá 45. 45 não vai mais por 2, mas 45 vai por 3. 45 por 3 dá 15. E o 15 ainda vai por 3. 15 por 3 dá 5. E o 5 vai por 5. 5 por 5 dá 1. Isto significa que o número 90 pode ser decomposto como sendo o produto de fatores primos, elevados aos respectivos expoentes. Então, tenho como fator primo 2 e 3 e 5. 2 vezes 3 vezes 5. Agora você vê aqui, ó, quantos 2 nós temos? Temos 1, então fica 2 elevado a 1. Quantos 3 nós temos? Temos 2, fica 3 elevado a 2. E quantos 5 nós temos? Temos 1, fica 5 elevado a 1. Logo, a decomposição do 90 em fatores primos seria 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Esta é a decomposição do 90 em fatores primos. Para responder quantos divisores positivos possui o número 90, você procede da seguinte maneira. Primeiro, você decompõe em fatores primos. Está decomposto. Agora você olha para os expoentes. Olha apenas para os expoentes dos fatores primos. Um expoente é 1, outro expoente é 2 e o outro expoente é 5. Então, para saber quantos são os divisores, você soma 1 a cada expoente e multiplica. Olha, o primeiro expoente é 1. Então, você pega 1 mais 1 vezes... O segundo expoente é 2. Então, fica 2 mais 1 vezes. O terceiro expoente é 1. Então, fica 1 mais 1. Você olha para os expoentes, soma 1 em cada um deles e multiplica. Nós teremos 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. E 1 mais 1 dá 2. Nós temos 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Logo, o número 90 possui 12 divisores positivos. O número 90 possui 12 divisores positivos. Esta é a quantidade de divisores positivos do número 90. Então, o procedimento é simples. Decompõe em fatores primos, olha para os expoentes, soma 1 em cada um deles e multiplica. Você quer conferir que são 12? Vamos lá, por exemplo. Quantos divisores positivos? São 12, olha. O primeiro divisor positivo é 1. 1 divide 90. Depois vem o 2. 2 divide 90. Dá 45. Depois vem o 3. 3 divide 90. Dá 30. 4. 4 não. 5. 5 divide 90. Dá 18. 6 divide, dá 15. 6 divide 90.
7 não, 8 também não, mas 9 divide 90, 9 divide 90, dá 10. E o 10, 10 também divide 90, dá 9. 11 não, 12 não, 13 não, 14, 15 divide 90, dá 6, 15 divide. Depois, 16 não, 17 não, 18 divide 90, 18 divide 90. Depois do 18, que divide 90, é o 30, 30 divide 90, 30 divide 90. Depois do 30, o próximo divisor positivo é 45. E chegamos na metade de 90, o próximo divisor positivo é o próprio 90. Repare que nós temos 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores positivos. 90 possui 12 divisores positivos. Assim é o cálculo da quantidade de divisores positivos. Boa sorte e vamos a outra questão. Bem, quantos divisores positivos possui o número 84? Quantos divisores positivos possui o número 84? Vamos então à solução. Solução. O número 84. Quantos divisores positivos possui 84? Bem, primeira coisa é decompor o número. Vamos decompor o número 84 em fatores primos. 84 é par, vai por 2, dá 42. 42 também é par, vai por 2, dá 21. 21 não é mais par, mas 21 vai por 3. 21 por 3 dá 7. E o 7 é primo, vai por 7. 7 por 7 dá 1. Portanto, o número 84 é decomposto em fatores primos como sendo 2 vezes 3 vezes 7. Quantos 2 nós temos? Nós temos 2. Então fica 2 ao quadrado. 3, quantos 3 nós temos? Temos 1. E quantos 7 nós temos? Temos 1. Então esta é a decomposição do número 84 em fatores primos. Esta é a decomposição do número 84 em fatores primos. Queremos saber quantos divisores positivos possui o número 84. Então o procedimento é: decompõe em fatores primos, está decomposto. Olhe para os expoentes, some 1 em cada expoente e multiplique. O primeiro expoente é 2, então teremos 2 mais 1, vezes, esse expoente do 3 é 1, então fica 1 mais 1, vezes, o outro expoente do 7 é 1, então fica 1 mais 1. Some 1 a cada expoente. Nós temos, então, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2 e 1 mais 1 dá 2. Temos 3 vezes 2 dá 6 vezes 2, 12. Portanto, o número 84 possui 12 divisores positivos. O número 84 possui 12 divisores positivos. 12 divisores positivos. Bem, quantos divisores positivos possui o número 720? Quantos divisores positivos possui o número 720? Bem, primeira coisa, vamos decompor o número 720. 720 pode ser decomposto em fatores primos da seguinte maneira. Vai por 2. 720 por 2 dá 360. Também vai por 2, que dá 180. 180 vai por 2, que dá 90. 90 ainda vai por 2, que dá 45. Já o 45 não vai mais por 2, mas 45 vai por 3, que dá 15. O 15 continua por 3, que dá 5. E o 5 vai por 5, que dá 1. Isto significa que o número 720 pode ser decomposto em fatores primos como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 nós temos? 1, 2, 3, 4.
fica 2 elevado a 4. Quantos 3 nós temos? 1, 2. Fica 3 ao quadrado. Quantos 5 nós temos? 1. Então, esta é a decomposição do número 720 em fatores primos. Para responder quantos divisores positivos possui o número 720, você olha para a decomposição. Olha para os expoentes dela. Soma um em cada expoente e multiplica. Os expoentes são 4, 2 e 1. Então, teremos 4 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 4 mais 1 dá 5, 2 mais 1 dá 3 e 1 mais 1 dá 2. Você ficou com 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 vezes 2 dá 30. Portanto, temos 30 divisores positivos. O número 720 possui 30 divisores positivos. 30 divisores positivos. Esta é a quantidade de divisores positivos do número 720. Se o número A, que é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a m, vezes 5 elevado a 2, possui 27 divisores positivos, então o valor de m é solução. Bem, você repara que o número A é um número inteiro, né, positivo, que já está decomposto em fatores primos. Observe que o número A já está decomposto em fatores primos. Ele é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a m, vezes 5 elevado ao quadrado. Esta já é a decomposição do número A em fatores primos. Ele disse que este número possui 27 divisores positivos. Quer saber o valor de m? Ah, moleza. Bem, nós já temos um número decomposto em fatores primos. Para saber o valor de m, vamos calcular a quantidade de divisores positivos. Então, vamos olhar para os expoentes, somar 1 em cada um deles e multiplicar. Então, eu teria 2 mais 1 vezes m mais 1 vezes 2 mais 1. Esta é a quantidade de divisores positivos de A, que ele disse que são 27. Então, isto é igual a 27. Ora, 2 mais 1 é 3, vezes m mais 1, vezes 2 mais 1 é 3, é igual a 27. Você observa que você está com 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes o m mais 1 é igual a 27. Ora, esse 9 ele poderia passar para o outro lado e iria dividindo. Quer dizer, então teríamos que o m mais 1 seria 27. 9 vai dividir 27. Logo, o m mais 1 é 27 dividido por 9. Portanto, o m mais 1 é igual a 3. Se o m mais 1 é 3, o m é 3 menos 1. Portanto, o valor de m é igual a 2. O valor de m é igual a 2. A pergunta foi o valor de m? 2, alternativa correta, você encontra na alternativa com a letra C. Resposta, letra C. M é igual a 2. M é igual a 2. Se o número A, que é 2 elevado a x, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 ao quadrado, tem 120 divisores positivos, 120 divisores positivos, então x é um número. Bem, solução. Vamos à solução.
A questão apresenta o número A já como um número decomposto em fatores primos. Repare que 2, 3 e 4 são números primos. Então, o A está decomposto em fatores primos. Esse A é decomposto como 2 elevado a x, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 elevado ao quadrado. Ele quer saber o x. Bem, já que ele deu que o A possui 120 divisores positivos, vamos calcular a quantidade de divisores positivos de A. Vamos olhar para os expoentes, soma 1 em cada expoente e multiplicar. O primeiro expoente é x, fica x mais 1, vezes o segundo expoente é 4. 4 mais 1, vezes o terceiro expoente é 2. 2 mais 1. Esta é a quantidade de divisores positivos, que ele disse que é igual a 120. Então, isto é igual a 120. Você tem x mais 1, vezes. Bem, 4 mais 1 dá 5. 2 mais 1 dá 3. Isso é igual a 120. Portanto, x mais 1, vezes 5 vezes 3 dá 15. Isto é igual a 120. Daí podemos concluir que o x mais 1 é igual a 120. Esse 15 pode passar para o outro lado, ele vai dividindo. 115, o 15 vai dividindo. Então, x mais 1 é 120 dividido por 15. Logo, x mais 1 é 120 dividido por 15. X mais 1 é igual a 8. Se o x mais 1 é 8, se o x mais 1 é 8, o x é 8 menos 1. Portanto, o x é igual a 7. O valor de x é igual a 7. O x é igual a 7. X é igual a 7. E você observa que 7 é um número primo. 7 é um número primo. 7 é primo, é um inteiro positivo que só possui 2 divisores positivos, o 7 e 1. 7 é um número primo, portanto, a alternativa correta você encontra na alternativa com a letra E. Resposta? Letra E. 7 é um número primo. Vamos fazer uma observação interessante. Observação. Todo quadrado perfeito possui um número ímpar de divisores positivos. Todo número que, se ele for um quadrado perfeito, ele vai possuir um número ímpar de divisores positivos. Veja um exemplo. Se eu perguntar para vocês, quantos divisores positivos possui o número 36? Ora, quantos divisores positivos possui o número 36? Bem, é fácil você fazer, né? Pega o 36 e decompõe em fatores primos. 36 é par, vai por 2, dá 18. 18 vai por 2, dá 9. 9 vai por 3, que dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. O 36 é decomposto em fatores primos como 2 vezes 3. Quantos 2 nós temos? Temos 2. Quantos 3 nós temos? Temos 2. Esta é a composição do 36 em fatores primos. Para responder quantos divisores positivos possui, basta olhar para os expoentes. Soma 1 e multiplicar. Resposta? Os expoentes são 2 e 2. Repare que você terá, então, 2 mais 1, vezes 2 mais 1. Você terá, então, 3 vezes 3. O 36 possui 9 divisores positivos. 9 divisores positivos. Repara que o 36 possui 9 divisores positivos.
Olá, queridos alunos. Esta é a aula número 3. Nesta aula vamos resolver alguns exercícios de concursos. Veja então o primeiro exercício. TRF, quarta região, técnico, Fundação Carlos Chagas em 2010. Diz o seguinte: a expressão n dividido por 0,0125 é equivalente ao produto de n por solução. Bem, a questão diz o seguinte: dividir o número n por 0,0125 é o mesmo que multiplicar o n por que número? É equivalente ao produto de n por que número? Bem, a questão está dizendo que se eu dividir o número n por 0,0125, isso é equivalente ao produto de n por quem? Bem, vamos reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isto é o número n dividido por 0,0125. Ora, podemos reescrever também da seguinte maneira. Isto é a mesma coisa que o número n multiplicado pelo inverso de 0,125, multiplicado por 1 sobre 0,0125. Então, é a mesma coisa que multiplicar o n por 1 dividido por este número. Então, vamos dividir. 1 dividido por 0,0125. Ora, o ideal aqui é que eu tivesse apenas um número inteiro. Para ter um número inteiro aqui, eu teria que andar 4 posições para a direita. Então, posso acrescentar 4 zeros aqui. Então, acrescentando 4 zeros, nós teremos 10.000 dividido por 125. Então, vamos dividir. Aqui nós temos 1.000 por 125. Dá 8, né? 8 vezes 5 dá 40. Para 40 nada vai 4. 8 vezes 2 dá 16. Com 4 que foi 20. Vai 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Para 10 nada. Baixa o 0. 0 dividido por 125 dá 0. 0 vezes 125 dá 0 para 0 nada. Então, isto é a mesma coisa que o número n vezes essa expressão é igual a 80. Então, dividir o número por 0,0125 é a mesma coisa que multiplicar o número por 80. É a mesma coisa que multiplicar por 80. Multiplicar por 80, a alternativa correta você encontra na alternativa com a letra D de dado. Resposta, então, multiplicar por 80, letra D de dado na questão do TRF. Vejamos outra questão. A questão diz o seguinte: os números naturais P, que é igual a 2 elevado a 31 menos 1, e Q, que é 2 elevado a 61 menos 1, são primos. Quer dizer, esse número P e esse número Q são primos. Então, o número de divisores de 2 vezes PQ é igual a... O número de divisores de 2 vezes PQ é igual a... Vamos então à solução. Bem, está dizendo que o P e o Q são números primos. P e Q são números primos. Ele quer saber quantos divisores possui? 2 vezes P, Q. Ora, então, já que são primos, 2 é primo, P é primo e Q é primo, este número já está decomposto em fatores primos. Então, é 2 elevado a 1 vezes P elevado a 1 vezes Q elevado a 1. Eu quero saber o número de divisores. Quero saber o número de divisores de 2PQ. Bem, o número de divisores?
Vamos lá então. Para achar a quantidade de divisores positivos, teremos que olhar para os expoentes, somar 1 em cada um deles e multiplicar. O primeiro expoente é 1. Vamos ter 1 mais 1 vezes o segundo expoente é 1. 1 mais 1 vezes o terceiro expoente também é 1. 1 mais 1. Você chega a 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Portanto, 2pq possui 8 divisores positivos. Possui 8 divisores positivos. Ele deve estar se referindo a divisores positivos. A alternativa correta é a letra E. 8 divisores positivos, letra E. Resposta, letra E. Veja mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Considere o número inteiro e positivo x1y, em que x e y representam os algarismos das centenas e das unidades, respectivamente. Então, esse x ou y é um número, onde o x é o algarismo das centenas, o 1 algarismo das dezenas e o y algarismo das unidades. Sabendo que o número 31.692 dividido por x ou y é igual a 76, então a soma x mais y é um número quadrado perfeito menor do que 10, primo, divisível por 6 ou múltiplo de 4. Vamos então à solução. Veja então a solução. Solução. Bem, uma questão clássica da Carlos Chagas. Ela está dizendo que eu tenho um número inteiro positivo x, 1y. Isto é um número. O x é o algarismo das centenas, o 1 é o algarismo das dezenas e y é o algarismo das unidades. Está me dizendo que se eu pegar o número 31.692 e dividir por este número x ou y, o resultado é 76. Quer dizer, se eu pegar o número 31.692 e dividir por este número x, 1y, o resultado dessa conta é 76. Ora, fica fácil então a questão, porque olha só, se o x e o y está dividindo, ele poderia para o outro lado multiplicando, quer dizer, 31.692 seria igual ao número 76 multiplicado pelo número x, 1y. Ora, já que o 76 está multiplicando, eu poderia vir para cá dividindo, quer dizer, 31.692 dividido por 76 tem como resultado o número x, 1y. Então, para achar o x e o y, basta fazer essa conta de dividir, que eu terei o número x e y. Vamos dividir, então, 31.692 por 76. Vem aqui no canto, vamos dividir? 31.692 dividido por 76. Vamos lá, aqui eu tenho 316. 316 por 76 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Para 26, 2 vai 2. 4 vezes 7 dá 28. Com 2 que foi dá 30. Para 31, 1. Baixo 9, né? 129 por 76 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. Para 9, 3. Vai nada. 1 vezes 7, 7. Para 12, 5. Baixo 2. 532 por 76 dá 7. 7 vezes 6 dá 42. Para 42, nada, vai 4. 7 vezes 7 dá 49. Com 4, 53. Para 53, nada. Quer dizer, a divisão
é o número 417, que nesse caso é o x, um y. Logo, esse número x, um y, é 417. Isso quer dizer, então, que o x, um y é o número 417. O x é o algarismo das centenas, que é igual a 4. O x é igual a 4. O y é o algarismo das unidades, que é igual a 7. Logo, o y é igual a 7. A pergunta foi a soma x mais y. Logo, x mais y, basta somar. X mais y é igual a 4 mais 7. Portanto, x mais y é igual a 11. X mais y é igual a 11. E o número 11 é um quadrado perfeito? Claro que não. O número 11 é menor do que 10? Claro que não. O número 11 é um número primo. O número 11 é um número primo. 11 é primo, só possui 2 divisores positivos. Logo, a alternativa correta você encontra na letra C. 11 é primo, letra C. 11 é primo, letra C. Esta foi questão da Fundação Carlos Chagas. Vamos então a outra questão. Uma questão que caiu na Carlos Chagas. Seja n um número inteiro cujo produto por 9 é igual a um número natural em que todos os algarismos são iguais a 1. A soma dos algarismos de n é? Quero saber qual é a soma dos algarismos desse número n. Vamos então à solução. Eu quero saber qual é o número n. O número n está o quê? O produto desse número n por 9, se eu multiplicar ele por 9, dá como resultado um número onde todos os algarismos são iguais a 1. Que número n seria? É fácil você imaginar, porque se o n multiplicado por 9 dá como resultado um número onde todos os algarismos são iguais a 1, então esse n poderia ser calculado como este número, onde todos os algarismos são iguais a 1, dividido por 9. E esse n é um número inteiro, né? É um número inteiro positivo, né? Então, isso quer dizer que se eu dividir este número, onde todos os algarismos são iguais a 1 por 9, vai dar uma divisão exata, vai dar um resto zero. Então, vamos ver que número seria este. Que número onde todos os algarismos fossem iguais a 1, que dividido por 9 dá um número, uma divisão exata, dá um inteiro como quociente. Então, vamos fazer aqui, Se eu tivesse 1, é claro que esse número vai ser maior do que 11, né? Com certeza vai ser maior do que 11. Esse número dividido por 9, daria então um resto zero, porque a divisão é exata. Então, vamos dividir 11 dividido por 9. Daria então alguns algarismos iguais a 1 aqui. 11 dividido por 9 daria 2. Daria 1, perdão. Daria 1. 1 vezes 9 dá 9. Para 11, 2. Deu o resto 2. Então, tem que ter mais algarismos. Então, tem mais um 1. Baixa ele aqui, 21 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Para 21, 3. Opa, tem que dar resto zero. Então, tem que ter mais algarismos igual a 1. Então, coloca ele aqui e baixa ele. 31 por 9 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. Para 31, 4. Opa, deu o resto aqui, 4. Então, tem que ter mais um algarismo igual a 1. Bota ele aqui, baixa ele. 41 por 9 dá 4. 4 vezes 9 dá 36. Para 41, 5. Opa, deu o resto. Então, tem que ter mais algarismos iguais a 1. Bota ele aqui e baixa ele. 51.
51 por 9 dá 5. 5 vezes 9 dá 45. Para 51, 6. Opa, ainda não deu o resto zero. Então tem mais algarismos iguais a 1. Bota 1 aqui, ó, baixa ele. 61 por 9 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Para 61, dá 7. Opa, deu o resto? Então tem que ter mais algarismo igual a 1 aqui, ó. Baixa ele. 71. 71 por 9 dá 7. 7 vezes 9 dá 63. Para 71 dá 8. Opa, deu o resto 8. Então tem que ter mais algarismo igual a 1 aqui, ó. Bota 1 aqui e baixa ele. 81 por 9 dá 9. 9 vezes 9 dá 81. Para 81, 0. Opa, enche o resto 0. Isto significa que este é o número n. Este é o número n. Quer dizer, o número n teria que ser o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Este seria o número n. 12.345.679. Este número, dividido por 9, dá como resultado um número cujos algarismos são todos iguais a 1. São todos iguais a 1. Esse número n multiplicado por 9, dá como resultado um número onde todos os algarismos são iguais a 1. Este é o número n. Mas ele não perguntou o número n, ele perguntou qual é a soma dos algarismos de n. A soma dos algarismos de n vai dar, então, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 9. Esta soma é igual a 1 mais 2 dá 3, 3 e 3 dá 6, 6 e 4 dá 10, 10 e 5 dá 15, 15 e 6 dá 21, 21 e 7 dá 28, 28 e 9 dá 37. A soma dos algarismos de n é igual a 37. Portanto, a alternativa correta é a alternativa da letra D. Resposta, letra D de dado. Letra D de dado. Se eu pegar o número 12.345.679 e multiplicar este número por 9, vai produzir um número onde todos os algarismos vão ser iguais a 1. Vai produzir esse número aqui, ó, 111.111.111. Então, o número n é 12.345.679, 12.345.679, e a soma dos algarismos é igual a 37. Letra D de dado. Letra D de dado.